Vamos falar agora de forças conservativas. Forças conservativas é aquela cujo trabalho não depende da trajetória. Ou seja, se eu saio do ponto 1 e venho para o ponto 2, não importa se eu venho aqui por cima, ou aqui por baixo, ou por qualquer outra trajetória, certo? O trabalho vai dar o mesmo. O que significa isso? Que se eu vou por um caminho e volto pelo outro caminho, o trabalho total vai ser zero, certo? O trabalho que eu forneço num caminho, quando eu volto, eu recupero esse trabalho. Vamos mostrar que isso vai ser verdade quando a força puder ser escrita como a derivada de uma função escalar, U, que eu já vou identificar isso aqui como energia potencial, certo? Vai ter um sinal negativo aqui por uma questão do teorema do trabalho, da conservação da energia mecânica. Mas tá, a força em x vai ser a derivada parcial de U em relação a x, com sinal negativo. A força em y vai ser menos a derivada parcial de U em relação a y. A força em z menos a derivada parcial de U em relação a z. Esse daqui é um del, que é uma derivada parcial, certo? A derivada parcial ele é igual a uma derivada comum, só que como a função tem várias, é uma função de várias variáveis, certo? Eu estou derivando em relação a uma delas e deixando as outras constantes. É bem fácil ver isso daqui. Quando eu coloco aqui uma superfície, então imagina uma superfície aqui no plano XY, né, aqui com U aqui para cima. Então tá aqui, eu estou falando dessa superfície aqui, certo? Se eu me movo na direção de Y, ok? Se eu me movo aqui na direção de Y, eu vou ver uma variação de U devido a Y. Se eu me movo na direção de X, eu vou ver uma variação de U na direção em função de X. De tal forma que a variação total de U se eu não for numa trajetória aqui diagonal, certo? Vai ser o quanto eu variei devido a x, mais o quanto eu variei devido a y, e se eu tivesse mais um eixo aqui em z, quanto eu variei devido a z. Lembrando que isso daqui é o ΔX e isso daqui é o ΔY, certo? Ou seja, quanto que eu variei em relação a x? Vai ser o quanto ele está inclinado, o U está inclinado em relação a x, certo? Aqui é a tangente, né? Daqui dessa inclinação, vezes o quanto eu andei em x. Isso vai me dar o quanto eu variei em U devido a esse passo que eu dei em x. Daí o quanto eu variei devido ao passo em y, vai estar a inclinação, a tangente aqui, né? Em função de y, vezes o passo que eu estou dando em y. Isso vai dar o quanto eu estou variando devido ao passo em y. Daí, somando tudo isso daqui, eu vou ter o passo total, ou seja, du é del x vezes dx, mais del dy vezes dy, mais del z vezes dz. Isso daqui eu chamo de diferencial total, diferencial total de u, certo? Volta para cá, então se eu puder escrever o U como essas derivadas parciais, certo? O f, lembrando que o f é fx na direção de x, fx na direção de y, fx na direção de z. Quando eu calcular o trabalho, certo? Quando eu calcular o trabalho, então tem um elemento de trabalho, isso daqui é um outro delta, um delta afrescalhado, certo? Quando eu for gravar vídeo de termodinâmica eu explico por quê. Mas o elemento de trabalho vai ser a força vezes o elemento de deslocamento dl. Como o dl ele é um deslocamento arbitrário, ele é um dx na direção de x, mais um dy na direção de y, mais um dz na direção de z arbitrário, quando eu fizer esse produto escalar vai ficar fx dx, fy dy, fz dz. Como eu estou podendo escrever minha força, cada componente da força em termos das derivadas parciais de u, quando eu substituir isso daqui aqui, eu vou obter esse troço aqui, e esse troço é o meu du. Ou seja, eu acabei de mostrar que se eu puder escrever a força desse jeito, o trabalho, o elemento de trabalho vai ser menos du. De tal forma que o trabalho, para eu sair do ponto 1 até o ponto 2, integral de dlf, que vou substituir aqui, vai aparecer du, que vai ficar menos ΔU. Ou seja, se é menos ΔU
é o final menos o inicial. O trabalho só vai depender dos pontos final e inicial dessa função escalar, certo? Que depende de x, y. Não vai depender da trajetória, se depende só dos pontos final e inicial. Tem uma forma mais elegante de escrever o f, em vez de ficar escrevendo assim, derivada em x, derivada parcial em y, derivada parcial em z de cada componente. Eu já escrevo de uma forma compacta. Esse daqui é o nabla, é a letra do capeta, certo? Nabla. E o nabla é esse operador diferencial aqui, que ele é vetor e derivada num só. Ele é geometria analítica e cálculo 1 numa letra só. É realmente, vale a pena você se acostumar com ele, que ele vai aparecer muito na sua vida se você faz aí um curso de exatas. Se a força resultante puder ser escrita então como menos o gradiente do potencial, de uma energia potencial, quando eu aplico o nabla numa função escalar, eu chamo isso daqui de gradiente. Gradiente, tá? Então, como é a força resultante, tem o teorema trabalho-energia cinética, que é o do vídeo anterior. Bem, se a força resultante pudesse ser com menos o gradiente de U, então o trabalho vai ser menos a variação de U, delta U. Então a variação da energia cinética está aqui, energia cinética final menos inicial, vai ser igual a menos a variação de U, que é U final menos U inicial. Passa esse cara que está negativo para o outro lado, passa esse cara que está negativo para o outro lado, vai ficar energia cinética final mais energia potencial final, é igual a energia cinética inicial mais energia potencial inicial, que é igual a energia mecânica do sistema. Então isso daqui, se a força for conservativa, a força resultante for conservativa, eu tenho a conservação da energia mecânica. Detalhes importantes aqui, detalhes importantes. A energia cinética é armazenada no corpo, certo? A energia cinética é massa velocidade ao quadrado sobre 2. A energia potencial é armazenada no campo de interação. Então imagina que eu tenho um campo de interação aqui que produz forças sobre esse corpo. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais claro. Então imagina aqui que essa partícula está se movendo em uma certa direção e eu tenho aqui linhas que me definem o constante, certo? São isopotenciais. Quando eu saio de um U para o outro, eu estou realizando trabalho. Se eu estou realizando trabalho, quer dizer que eu tenho uma força na direção aqui, ou na direção para cá ou para o outro lado, depende de se U está crescendo ou U está diminuindo, cada uma dessas linhas equipotenciais, certo? A energia potencial, ela é armazenada no campo. Então, quando eu pego duas massas e ligo essas duas massas por uma mola, eu tenho a energia cinética da massa 1, tenho a energia cinética da massa 2 e a energia potencial está sendo armazenada na mola. Lembre-se sempre disso, que é muito importante para você entender a física que está por trás da coisa. Tá, eu acho que é só isso.